O milionário se senta ao lado da jovem inocente e faz um pedido surpreendente durante o jantar. As luzes do luxuoso restaurante Azur, famoso por sua decoração opulenta e pratos exóticos, brilhavam com uma intensidade que mergulhava os convidados em um cenário digno de um filme. O som dos ramos de cristal tilintando na mesa era quase ensurdecedor, misturado ao murmúrio sofisticado das conversas e risadas endinheiradas. No centro deste espetáculo, Victor Varela, um milionário de olhar gélido e presença intimidadora, observava tudo com um ar austero. Ele era conhecido por seu espírito reservado, sempre cercado por um manto de mistério e poder. Suas mãos firmes como aço tocavam o fino talher de ouro enquanto seu olhar percorria o salão. Clara, uma jovem ingenuamente sonhadora, era apenas uma garçonete naquele mundo. Seus cabelos castanhos, brilhantes como caramelo, caíam em ondas suaves por suas costas. Fazia seu trabalho com dedicação, servindo pratos requintados e sorrindo para os convidados, mas seu coração batia mais forte a cada vez que cruzava o caminho do misterioso milionário. Havia algo nele que a fascinava, uma aura de segredos não revelados e ambições escondidas. As horas se arrastavam, e em um momento inesperado as atenções se voltaram para Victor. Ele tinha uma expressão que misturava determinação e uma sombra de desespero. Clara se aproximou, carregando uma bandeja, quando ele quebrou o silêncio, a voz retumbando de forma autoritária. Quero que você seja minha acompanhante no evento de amanhã. Precisamos de um rosto novo para despistar algumas pessoas. O choque percorria o ar como um raio. Clara congelou, as mãos tremendo levemente. Eu não sei, respondeu, sentindo o calor da luz sobre ela enquanto as outras mesas sussurravam. Em espanto. Um murmurinho de aprovação ou reprovação. A linha era tênue. Os olhares curiosos a fuzilavam, e o nó em sua garganta se estreitava. O que ele realmente queria dela? Como ela, uma simples garçonete, poderia se enquadrar em uma realidade tão distante? Victor, no entanto, ocultava suas verdadeiras intenções. Para ele, a necessidade de uma acompanhante era uma fachada. Um estrategista astuto. Ele sabia que seu inimigo estava à espreita, prestes a lançar luz sobre segredos obscuros que assombravam sua família. A presença de Clara, com seu jeito inocente e cativante, era a distração perfeita. Para ele, era uma jogada arriscada, mas necessária para proteger o que ainda restava de sua vida. Clara hesitava, a mente girando em torno da chance de escapar de sua vida monótona. Mas o que significaria essa escolha? O passado de Victor se entrelaçava de formas que ela ainda não conseguia compreender. O que faria dela a peça-chave em um jogo de poder tão intricado? Alguém poderia salvá-los da corrupção que os ameaçava? Enquanto a tampa do mistério se ergue lentamente, a adrenalina subia, e Clara se via em um dilema que mudaria suas vidas para sempre. O que aconteceria quando as máscaras caíssem e a verdade fosse revelada? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível
que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ainda estava atordoada. A proposta de Victor ecoava em sua mente, como um sino que não parava de tocar. Antes que ela pudesse formular uma resposta, um barulho ensurdecedor cortou o ambiente. O vidro de cristal que estava na mesa ao lado se despedaçou em 1000 pedaços. Estilhaços brilhando sob a luz intensa do restaurante. As conversas cessaram. Todos estavam em choque. Clara virou a cabeça e seu coração disparou. Uma mulher, vestida de maneira exuberante, estava em pé, a expressão de terror estampada em seu rosto. Ela parecia ter desmaiado. De ir até a mulher desfalecida, seu olhar se prendeu a Clara. Havia um deslumbre no seu olhar, como se uma nova emoção estivesse tomando conta dele. As conversas recomeçaram, mas agora o murmúrio tinha um tom diferente. Clara sentia um nó na garganta, enquanto os olhares de reprovação e curiosidade dos clientes pesavam sobre ela. Aqui um médico! Alguém, por favor! Alguém gritou e a cena virou um frenesi de necessidade. Clara olhou para Victor. O que ele faria? Uma parte dela queria que ele tivesse um pouco de humanidade, que se importasse com a mulher. Mas outra parte estava intrigada com o jeito como ele a observava, como se aquela bagunça fosse um mero espetáculo, uma tela na qual ele poderia projetar suas próprias intenções. E então, como se estivesse em câmera lenta, Clara viu Victor mover os lábios. Para falar, mas não formulou palavras. O encontro entre seus olhares instintivamente gerou uma conexão. Ele parecia perdido em pensamentos, enquanto tudo ao seu redor se transformava em caos. Clara, precisamos ir, ele disse, e sua voz era um misto de urgência e frieza. Ela hesitou, paralisada entre a opção de ajudar e a exigência de Victor. Momentos se arrastaram e, quando finalmente decidiu agir, o alvoroço virou uma tempestade. De repente, um grito cortou o ar. Não, ele é perigo! Uma voz masculina carregada de raiva. Um homem se lançou para a frente, abordando Victor com uma ferocidade clara. Clara recuou. O homem tinha uma expressão furiosa, como se quisesse advogar contra uma injustiça. Como se uma corrente elétrica tivesse percorrido a sala, todos na mesa de Victor se viraram. Mas foi o que aconteceu em seguida que a fez estontear. A mesma mulher desmaiada começou a acordar. Quando seus olhos se abriram, um lampejo de reconhecimento atravessou seu rosto. Você não pode fazer isso. Eu sei quem você é, a mulher gritou, e a sala ficou em um silêncio absoluto. Os olhos de Clara se arregalaram. Victor estava pálido agora. A tensão em seu rosto se tornou um jogo perigoso. A revelação da mulher tinha um peso insuportável. O que ela sabia? Isso mudaria tudo. Saia da minha frente, Victor respondeu, sua voz mais baixa, mas cheia de ira. Você não sabe do que está falando. Mas o medo em suas feições estava evidente. O homem que gritou antes olhou para Clara com uma expressão de dor e determinação. Ela tem razão. Você não pode se esconder para sempre, Victor. Clara se sentiu como uma espectadora em um filme que tomava vida. O que estava acontecendo? Victor não era apenas um milionário. Havia algo mais obscuro em jogo. Algo que fazia ela se perguntar se realmente conhecia sua verdadeira natureza. Enquanto a tensão crescia, uma tempestade de emoções a envolveu. Então, um brado de desespero, uma quebra de confiança se instaurou. O que mais ele escondia? Clara sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ela olhou para Victor, e um frio na espinha a atravessou. Até onde ele estava disposto a ir para proteger seus segredos? E, principalmente,
o que ela realmente estava colocando em risco ao aceitar seu convite. O dilema espiralava, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara se sentia paralisada. O caos ao seu redor parecia distante, enquanto o olhar de Victor penetrava em sua alma. Mas no fundo, a confusão dentro dela só aumentava. A mulher desmaiada se levantou, o rosto pálido, mas seu olhar era cortante, como uma faca. Você está em perigo, Victor. Eles vêm atrás de você. A sala congelou. Todos prendiam a respiração. A tensão era palpável. O silêncio era ensurdecedor. Victor respirou fundo, mas ficou pálido como um fantasma. Já chega, Laura. Sua voz era um rosnado. Clara estremeceu. Laura, a mulher parecia ter alguma ligação com ele. O público em volta se agitou, sussurrando, tentando entender o que estava acontecendo. Clara sentiu a ansiedade crescer como um balão prestes a estourar. Você não pode ignorar isso. Eles sabem. Você não pode mais esconder a verdade. Laura insistia, sua voz se elevando, misturando desespero e raiva. O homem que havia gritado antes deu um passo à frente. Ela está certa. O que você fez, Victor? O que você escondeu de todos nós? Clara olhou para Victor, o coração acelerando. O que mais ele havia feito? Ele sempre parecia tão poderoso, tão inatingível. Agora, no entanto, ela via um homem se desmoronando. Um homem que guardava segredos sombrios. A realidade começava a desabrochar como flores em um crescimento forçado, revelando espinhos. Eu fiz o que precisava ser feito. Victor rosnou, seus olhos escurecendo com uma intensidade que Clara nunca havia visto. Mas não haver mais chance de você voltar. Isso não é um jogo, Clara. A urgência em sua voz fazia seu coração bater mais rápido, mas a ansiedade também a consumia. Do que você está falando? Clara perguntou, mal conseguindo falar. Ela não compreendia. Ele fez um gesto rápido e as luzes do restaurante pareceram diminuir, como se a própria atmosfera se contorcesse em resposta ao seu comando. Clara virou-se novamente para Laura, esperando respostas. A mulher estava ofegante, mas Clara podia ver a determinação em seus olhos. Você não deve confiar nele. Ele mentiu para todos nós, arrastou vidas inteiras para este jogo. O que você vê é só a ponta do iceberg. As palavras de Laura cortavam o ar como uma lâmina. Clara sentiu um calafrio. Ela queria acreditar em Victor, mas a dúvida começou a tomar conta dela. E, se eu não for de verdade sua acompanhante, Victor? E se eu não estiver preparada para esse jogo? O tom de Clara acabou soando mais como um desespero do que uma pergunta. Victor hesitou, seu olhar desorientado, e nesse momento algo mudou. Laura gritou, cuidado, e de repente houve um estrondo, um barulho ensurdecedor que parecia vir de todos os lados. A porta do restaurante se abriu com força e uma figura encapuzada entrou, com uma aura ameaçadora. Os olhares viraram-se para essa nova pessoa. O caos se tornou frenesi. Chegou a hora, Victor. A conta chegou. A voz da figura ecoou, ressoando com uma força que parecia paralisar o tempo. O público se agitou, murmurando em alvoroço, sentindo a tensão vibrar nas paredes. Clara percebeu que toda sua vida estava prestes a mudar em um segundo. O que havia alcançado em um instante de compaixão se transformara em um abismo de incerteza. Victor a puxou pela mão
Mas, antes que ela pudesse processar, o encapuzado fez um movimento rápido, como um relâmpago. Clara viu uma faca cintilando sob as luzes do restaurante. O ar se encheu de gritos. Você não pode escapar, Victor. Isso foi tudo o que ela ouviu antes que o mundo girasse. Uma pergunta se formou em sua mente. Quem era realmente Victor? O jogo de poder havia apenas começado, e as cartas estavam na mesa, mas ele havia escondido as mais perigosas. Enquanto Clara lutava para processar tudo, ela sentiu que os segredos que ameaçavam sua vida não eram aqueles que ela imaginava. O que significava isso para ela, para eles? E mais importante, quem sairia vivo dessa tempestade? A resposta estava mais próxima do que jamais poderia imaginar. Clara estava paralisada. O caos ao redor parecia distante, enquanto o olhar de Victor penetrava em sua alma. O teatro da vida se desenrolava com tal intensidade que parecia um filme de terror. O encapuzado se aproximava mais e a tensão se acumulava como uma tempestade prestes a eclodir. Você não pode escapar, Victor. Sua voz profunda ressoou, carregada de ódio. Um frio gélido envolveu Clara. Ela nunca tinha visto Victor tão vulnerável, tão temeroso. Ele puxou Clara para mais perto, mas as palavras dela mal saíam. Victor, o que está acontecendo? Num movimento rápido, o encapuzado lançou a faca na direção de Victor. O brilho metálico parecia dançar no ar, e Clara ficou sem fôlego. Porém, um movimento surpreendente. Victor se virou para Clara, como se um instinto primal o guiasse. Ele empurrou Clara para o lado, e a faca passou raspando por sua pele, cravando-se na parede atrás dela com um estalo horrível. O restaurante estava em alvoroço. Gritos, sussurros, olhos arregalados. O tempo pareceu parar. Clara se levantou, o corpo tremendo e o coração disparado, enquanto Victor encarava o encapuzado com um ódio que ela nunca tinha presenciado. Você vai pagar por isso, gritou Victor, mas sua voz estava carregada de um temor que contrapunha sua habitual confiança autoritária. Laura, a mulher que desmaiara, estava agora de pé, olhando para Victor com uma expressão de choque misturado à determinação. O que você realmente fez, Victor? É isso que você é? Um covarde? As palavras dela piercavam como facas. Clara olhou para Laura, perplexa. As revelações ainda não tinham se assentado em sua mente. O encapuzado, com um movimento ágil, retirou o capuz, revelando um rosto, e fez Clara gelar. Era Alex, um ex-parceiro de Victor, um homem que muitos acreditavam estar morto. Victor, a verdade está voltando para assombrar você. Eu não estou aqui só para te avisar. A voz de Alex era suave, mas carregada de uma tensão elétrica. Você não pode mais esconder quem você realmente é. O público do restaurante estava em um estado de frenesi, murmúrios e sussurros ressoando ao redor. Uma mulher próxima gritou. É ele, o homem que todos diziam que estava morto. Clara olhou para Victor. Uma onda de confusão e medo atravessou sua mente. Quem de fato era Victor? O que ele tinha feito? As palavras de Alex reverberavam na sala. Você fez coisas que nem mesmo a sua fortuna pode apagar. Eles estão vindo, Victor. E você vai precisar de mais do que um simples rosto inocente. A revelação de Alex era uma bomba, e Clara sentiu seu estômago revirar. O que mais ele estava escondendo? Ao mesmo tempo, esse nome Laura começava a ecoar na cabeça dela como um enigma a ser resolvido. Victor não era o príncipe encantado que ela pensava. Havia muito mais na história.
muito mais sombras a serem descobertas. Você não vai me deixar, gritou Victor, sem saber como manter sua posição. Clara sentiu que estava em uma corda bamba entre a segurança do passado e o terror de uma nova realidade. Lágrimas ameaçavam escorregar por suas bochechas, mas ela não tinha certeza se eram por ele ou pelas revelações assustadoras. Enquanto os gritos se intensificavam, a jovem se viu fazendo uma escolha: segui-lo em uma jornada obscura ou se afastar e encontrar sua própria verdade. Em meio ao pânico, o olhar de Alex encontrou o dela, e um novo tipo de conexão surgiu. Você precisa saber. A escolha é sua, Clara. Você realmente quer saber quem Victor é. As palavras dele ressoaram, uma promessa de revelações. Antes que pudesse decidir, uma luz forte iluminou o restaurante, e todos os olhares se voltaram para a entrada. Uma nova figura estava prestes a entrar. O que mais o destino guardava para Clara? As cartas na mesa estavam prestes a ser remexidas novamente. O jogo nunca esteve tão intenso nem tão perigoso. Clara estava paralisada, o olhar fixo no encapuzado, enquanto a expectativa no ar pesava como uma tempestade prestes a eclodir. A figura à porta, com o rosto ainda escondido, parecia carregar um peso que ameaçava desmoronar o cenário já caótico do restaurante. Os murmúrios em volta dela agora pareciam ecos distantes. Então, a pessoa retirou o capuz. Clara ficou sem fôlego. Era Raquel, a ex-melhor amiga de Clara, alguém que ela não via há mais de 5 anos. Mas o que a deixou em choque foram as marcas e as cicatrizes que adornavam seu rosto. Raquel parecia ter passado por um inferno, mas seus olhos incendiavam por uma chama de determinação que Clara nunca esqueceu. Clara! Raquel gritou. Ah, voz cheia de desespero. Você precisa sair daqui. Agora. A confusão tomou conta de Clara. O ambiente girava ao seu redor e o olhar de Victor perdia toda a sua confiança. Agora, refletindo um medo que ela nunca imaginou ver. Raquel não estava ali por acaso. Eu tentei te avisar, mas eles estão mais perto do que pensávamos. Eu sei tudo sobre o que Victor fez, e não há tempo para explicações. A urgência na voz de Raquel cortava o ar como uma faca. Como você? Clara começou, mas antes que pudesse terminar, Victor interrompeu com uma raiva contida. Você não sabe do que está falando, Raquel. Isso não diz respeito a você. Ainda bem que estou aqui então. Raquel retorquiu, avançando um passo. Você não é mais o mesmo, Victor. A máscara caiu e o jogo acabou. O silêncio tomou conta da sala, mas a cada instante se tornava mais intenso. As pessoas ao redor sussurravam. As expressões refletiam o choque. Clara sentiu o coração bater forte, a confusão e o medo se misturando em uma neblina de emoções. O que mais Victor estava escondendo? O que tinha a ver com Raquel? Clara, você precisa entender. Tudo isso não é só sobre mim. Há muito mais em jogo. A voz de Victor tremia, e isso a fez hesitar. Raquel olhou diretamente nos olhos dela, como se estivesse implorando. Ele está em apuros, Clara, mas o perigo não é só dele. Ele se meteu em algo muito maior, algo que pode afetar todos nós. Mas o que você quer dizer? Clara exclamou, começando a sentir a dor e a pressão de escolhas que nunca quis fazer. Raquel respirou fundo e a frustração e o desespero navegavam na sua expressão. Eles estão vindo atrás de todas as pessoas que Victor traiu. Não é apenas uma questão de poder, é sobre sobrevivência. A tensão aumentava, cada segundo prolongava seu sofrimento.
Então um barulho irrompeu ao fundo. A porta principal do restaurante se abriu com força e uma figura imponente entrou. Clara não podia acreditar no que estava vendo. Era uma policial, sua insígnia brilhando sob as luzes. Onde está Victor Varela? A voz firme dela era como um soco no estômago de Clara. O encapuzado que antes se apresentara parecia ficar ainda mais ameaçador. Não podemos nos revelar ainda. Os outros estão aqui. Ele sussurrou, mas todos estavam muito distraídos com a nova chegada. Você precisa se entregar, Victor. Estamos cientes de tudo, a policial disse, o olhar fixo nele. A sala estava incompleta. A agitação. As pessoas começando a levantar-se em choque. Clara sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. O que ela sabia de Victor era apenas a superfície de algo muito mais profundo e obscuro. E numa fração de segundos, tudo desmoronou. Clara olhou para Raquel e depois para Victor, insegura em meio ao grito do encapuzado. Cuidado! O segundo seguinte foi uma explosão. Um estrondo ensurdecedor encheu o ar. Algo que parecia uma bomba explodiu na entrada, causando caos e pânico. O restaurante virou um frenesi de gritos e correria. Clara viu Victor sendo puxado por Raquel, o encapuzado tentando protegê-lo, enquanto a polícia começava a gritar ordens. Raquel, o que está acontecendo? Gritou Clara, desesperada, entre a destruição. Mas antes que qualquer um pudesse responder, encontraram-se em um novo nível de terror. Dentro da poeira e do pânico, tudo parecia escorregar pelas suas mãos. A vida de Clara estava prestes a ser arrastada para uma tempestade de segredos e traições. A verdade sobre Victor e sobre seu passado estava prestes a ser revelada, mas em meio ao caos, ela não soube mais em quem confiar. Enquanto as chamas começavam a arder, ela percebeu que aquele era apenas o começo de uma batalha que poderia destruir tudo o que ela conhecia. E o que restaria dela ao final disso? Ela não fazia ideia. Clara estava paralisada, o olhar fixo no encapuzado, enquanto a expectativa no ar pesava como uma tempestade prestes a eclodir. A figura à porta, com o rosto ainda escondido, parecia carregar um peso que ameaçava desmoronar o cenário já caótico do restaurante. Os murmúrios em volta dela agora pareciam ecos distantes. Então a pessoa retirou o capuz. Clara ficou sem fôlego. Era Raquel, a ex-melhor amiga de Clara. Alguém que ela não via há mais de 5 anos. Mas o que a deixou em choque foram as marcas e as cicatrizes que adornavam seu rosto. Raquel parecia ter passado por um inferno, mas seus olhos incendiavam com uma chama de determinação que Clara nunca esqueceu. Clara, Raquel gritou, a voz cheia de desespero. Você precisa sair daqui, agora! A confusão tomou conta de Clara. O ambiente girava ao seu redor, e o olhar de Victor perdia toda sua confiança. Ar como uma faca. Como você? Clara começou, mas antes que pudesse terminar, Victor interrompeu com uma raiva contida. Você não sabe do que está falando, Raquel. Isso não diz respeito a você. Ainda bem que estou aqui, então. Raquel retorquiu, avançando um passo. Você não é mais o mesmo, Victor. A máscara caiu e o jogo acabou. O silêncio tomou conta da sala, mas a cada instante se tornava mais intenso. As pessoas ao redor sussurravam. As expressões refletiam o choque. Clara sentia o coração bater forte, a confusão e o medo se misturando em uma neblina de emoções. O que ela sabia de Victor era apenas a superfície de algo muito mais profundo e obscuro. Clara
Você precisa entender. Tudo isso não é só sobre mim. Há muito mais em jogo. A voz de Victor tremia, e isso a ela fez hesitar. Raquel olhou diretamente nos olhos dela, como se estivesse implorando. Ele está em apuros, Clara. Mas o perigo não é só dele. Ele se meteu em algo muito maior, algo que pode afetar todos nós. A tensão aumentava. Cada segundo prolongava seu sofrimento. Então, um barulho irrompeu ao fundo. A porta principal do restaurante se abriu com força e uma figura imponente entrou. Clara não podia acreditar no que estava vendo. Era uma policial, sua insígnia brilhando sob as luzes. Onde está Victor Varela? A voz firme dela era como um soco no estômago de Clara. O encapuzado que antes se apresentara parecia ficar ainda mais ameaçador. Não podemos nos revelar ainda. Os outros estão aqui. Ele sussurrou, mas todos estavam muito distraídos com a nova chegada. Você precisa se entregar, Victor. Estamos cientes de tudo, a policial disse, um olhar fixo nele. A sala estava em completa agitação, as pessoas começando a levantar-se em choque. Clara sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. O que ela sabia de Victor era apenas a superfície de algo muito mais profundo e obscuro. E numa fração de segundos, tudo desmoronou. Clara olhou para Raquel e depois para Victor, insegura em meio ao grito do encapuzado. Cuidado! O segundo seguinte foi uma explosão. Um estrondo ensurdecedor encheu o ar. Algo que parecia uma bomba explodiu na entrada, causando caos e pânico. O restaurante virou um frenesi de gritos e correria. Clara viu Victor sendo puxado por Raquel, o encapuzado tentando protegê-lo, enquanto a polícia começava a gritar ordens. Raquel, o que está acontecendo? Gritou Clara desesperada, entre a destruição. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um novo personagem entrou. Em cena, um homem alto e imponente surgiu do meio da multidão. Seu olhar era intensamente familiar. Clara sentiu seu coração parar. Era seu pai, que supostamente estava morto. Clara! Ele gritou, os olhos fixos nela, enquanto a confusão tomava conta da cena. O choque foi palpável. Ele se aproximou, quase se esquivando das pessoas em pânico. Por que você está aqui? Você não sabe o perigo que você corre? Pai? Clara mal conseguia falar. Ele tinha desaparecido há anos, e aqui estava ele, no meio de uma confusão insana, com o olhar de Victor se transformando em um misto de raiva e desespero. Clara soube que o que estava prestes a descobrir mudaria tudo. Você não deveria estar aqui. Foi um erro te trazer. Victor rosnou. A tensão no ar era palpável. Raquel olhou para o homem, reconhecendo algo que nem Clara percebia. E quando o olhar dela encontrou o de Victor, a verdade que parecia oculta ficou clara. Você sabia? Você sabia que ele estava vivo? Raquel questionou. A acusação ecoando no ar. Clara sentiu suas insônias se entrelaçarem, o nó na garganta se apertando. O que é que estava acontecendo? O passado de sua família desabava diante dela enquanto tudo se tornava um grande e aterrador quebra-cabeça. As cartas estavam na mesa, mas a realidade ainda não era clara. O que mais o pai de Clara tinha a dizer? O que é que escondia Victor? E principalmente, como tudo isso estava interligado em um grande jogo de traições e segredos hediondos. A resposta estava prestes a vir à tona, mas a explosão de emoções e revelações deixava Clara questionando se ela poderia suportar a verdade, que estava prestes a ser revelada. Clara estava paralisada.
o olhar fixo no encapuzado, enquanto a expectativa no ar pesava como uma tempestade prestes a eclodir. A figura à porta, com o rosto ainda escondido, parecia carregar um peso que ameaçava desmoronar o cenário já caótico do restaurante. Os murmúrios em volta dela, agora, pareciam ecos distantes. Então, a pessoa retirou o capuz. Clara ficou sem fôlego. Era Raquel, a ex-melhor amiga de Clara, alguém que ela não via há mais de 5 anos. Mas o que a deixou em choque foram as marcas e as cicatrizes que adornavam seu rosto. Raquel parecia ter passado por um inferno, mas seus olhos incendiavam com uma chama de determinação que Clara nunca esqueceu. Clara, Raquel gritou, a voz cheia de desespero. Você precisa sair daqui, agora. A confusão tomou conta de Clara. O ambiente girava ao seu redor e o olhar. De Victor perdia toda a sua confiança, agora refletindo um medo que ela nunca imaginou ver. Raquel não estava ali por acaso. Eu tentei te avisar, mas eles estão mais perto do que pensávamos. Eu sei tudo sobre o que Victor fez, e não há tempo para explicações. A urgência na voz de Raquel cortava o ar como uma faca. Como você? Clara começou, mas antes que pudesse terminar, Victor interrompeu com uma raiva contida. Você não sabe do que está falando, Raquel. Isso não diz respeito a você. Ainda bem que estou aqui então. Raquel retorquiu, avançando um passo. Você não é mais o mesmo, Victor. A máscara caiu e o jogo acabou. O silêncio tomou conta da sala, mas a cada instante se tornava mais intenso. As pessoas ao redor sussurravam. As expressões refletiam o choque. Clara sentia o coração bater forte, a confusão e o medo se misturando em uma neblina de emoções. O que ela sabia de Victor era apenas a superfície de algo muito mais profundo e obscuro. Clara, você precisa entender. Tudo isso não é só sobre mim. Há muito mais em jogo. A voz de Victor tremia e isso a fez hesitar. Raquel olhou diretamente nos olhos dela, como se estivesse implorando. Ele está em apuros, Clara. Mas o perigo não é só dele. Ele se meteu em algo muito maior. Algo que pode afetar todos nós. A tensão aumentava. Cada segundo prolongava seu sofrimento. Então um barulho irrompeu ao fundo. A porta principal do restaurante se abriu com força, e uma figura imponente entrou. Clara não podia acreditar no que estava vendo. Era uma policial, sua insígnia brilhando sob as luzes. Onde está Victor Varela? A voz firme dela era como um soco no estômago de Clara. O encapuzado que antes se apresentara parecia ficar ainda mais ameaçador. Não podemos nos revelar ainda. Os outros estão aqui. Ele sussurrou. Mas todos estavam muito distraídos com a nova chegada. Você precisa se entregar, Victor. Estamos cientes de tudo. A policial disse, o olhar fixo nele. A sala estava em completa agitação. As pessoas começando a levantar-se em choque. Clara sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. O que ela sabia de Victor era apenas a superfície de algo muito mais profundo e obscuro. E numa fração de segundos, tudo desmoronou. Clara olhou para Raquel e depois para Victor, insegura em meio ao grito do encapuzado. Cuidado! O segundo seguinte foi uma explosão. Um estrondo ensurdecedor encheu o ar. Algo que parecia uma bomba explodiu. Na entrada, causando caos e pânico. O restaurante virou um frenesi de gritos e correria. Clara viu Victor sendo puxado por Raquel, o encapuzado tentando protegê-lo, enquanto a polícia começava a gritar ordens. Mas o que aconteceu a seguir foi muito mais chocante. Em meio à fumaça que se espalhava,
A figura recém-chegada revelou-se um homem imponente, com cicatrizes semelhantes às de Raquel. Ele avançou em direção a Victor e, com um olhar gelado, declarou: "Você me traiu. E agora está pagando o preço." Clara sentiu um frio na espinha. Victor tinha uma expressão que combinava raiva e medo. "Como você pôde voltar, Daniel?" Soou a voz dele, tensa, como se o passado tivesse voltado para assombrá-lo. O homem deu um passo à frente e o ambiente ficou em absoluto silêncio. "Eu não voltei para te salvar. Voltei para acertar as contas." Daniel olhou para Raquel, um brilho de reconhecimento passando entre eles. "E você me ajudou a descobrir o que você escondeu, Victor. Seus segredos estão prestes a ser revelados, e você não pode fazer nada a respeito." Clara ficou paralisada. Por que os dois se conheciam? Qual era a ligação entre eles e Victor? Então Daniel virou o olhar para Clara. "Você não faz ideia do que está realmente acontecendo aqui. Faz. O que Victor fez arrastou você para um jogo que nem mesmo você pode entender." As palavras ressoaram como uma explosão em sua mente. Tudo o que ela pensava saber, todos os motivos deles estavam mudando. Raquel, furiosa, gritou: "Você não pode fazer isso, Daniel. Isso não é só sobre você e Victor. Há vidas em jogo." Mas Daniel não parecia se importar. Ele estava determinado. "Com você." "Fora do caminho. Minha vitória está garantida." A tensão no ar era palpável, e Clara sentiu seu mundo desmoronar. O que mais poderia esconder Victor? O que ele havia feito para estar na mira de Daniel? E o mais assustador, quem era realmente o homem com quem Clara estava se envolvendo? Enquanto as respostas pairavam no ar e a luz do incêndio iluminava a sala em meio ao caos, Clara viu tudo desmoronar em um momento de reviravolta chocante. Ela não estava mais certa sobre nada. Olhando para Victor, seu coração despedaçado, tudo estava prestes a mudar. O que mais ela não sabia? O que estava prestes a ser revelado a deixaria sem chão, e as consequências desse dia seriam mais devastadoras do que ela poderia imaginar. Clara estava paralisada, o olhar fixo no encapuzado, enquanto a expectativa no ar pesava. Como uma tempestade prestes a eclodir, a figura à porta, com o rosto ainda escondido, parecia carregar um peso que ameaçava desmoronar o cenário já caótico do restaurante. Os murmúrios em volta dela, agora, pareciam ecos distantes. Então, a pessoa retirou o capuz. Clara ficou sem fôlego. Era Raquel, a ex-melhor amiga de Clara, alguém que ela não via há mais de 5 anos. Mas o que a deixou em choque foram as marcas e as cicatrizes que adornavam seu rosto. Raquel parecia ter passado por um inferno, mas seus olhos incendiavam com uma chama de determinação que Clara nunca esqueceu. "Clara!" Raquel gritou, a voz cheia de desespero. "Você precisa sair daqui, agora!" A confusão tomou conta de Clara. O ambiente girava ao seu redor, e o olhar de Victor perdia toda a sua confiança, agora refletindo um medo que ela nunca imaginou ver. "Raquel não estava ali por acaso. Eu tentei te avisar, mas eles estão mais perto do que pensávamos. Eu sei tudo sobre o que Victor fez e não há tempo para explicações." A urgência na voz de Raquel cortava o ar como uma faca. "Como você?" Clara começou, mas antes que pudesse terminar, Victor interrompeu com uma raiva contida. "Você não sabe do que está falando, Raquel. Isso não diz respeito a você." "Ainda bem que estou aqui, então."
Raquel retorquiu, avançando um passo. Você não é mais o mesmo, Victor. A máscara caiu e o jogo acabou. O silêncio tomou conta da sala, mas a cada instante se tornava mais intenso. As pessoas ao redor sussurravam. As expressões refletiam o choque. Clara sentiu o coração bater forte, a confusão e o medo se misturando em uma neblina de emoções. O que ela sabia de Victor era apenas a superfície de algo muito mais profundo e obscuro. Clara, você precisa entender. Tudo isso não é só sobre mim. Há muito mais em jogo. A voz de Victor tremia e isso a fez hesitar. Raquel olhou diretamente nos olhos dela, como se estivesse implorando. Ele está em apuros, Clara. Mas o perigo não é só dele. Ele se meteu em algo muito maior, algo que pode afetar todos nós. A tensão aumentava. Cada segundo prolongava seu sofrimento. Então um barulho irrompeu ao fundo. A porta principal do restaurante se abriu com força e uma figura imponente entrou. Clara não podia acreditar no que estava vendo. Era uma policial, sua insígnia brilhando sob as luzes. Onde está Victor Varela? A voz firme dela era como um soco no estômago de Clara. O encapuzado que antes se apresentara parecia ficar ainda mais ameaçador. Não podemos nos revelar ainda. Os outros estão aqui. Ele sussurrou, mas todos estavam muito distraídos com a nova chegada. Você precisa se entregar, Victor. Estamos cientes de tudo, a policial disse, o olhar fixo nele. A sala estava em completa agitação, as pessoas começando a levantar-se em choque. Clara sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. O que ela sabia de Victor era apenas a superfície de algo muito mais profundo e obscuro. E numa fração de segundos, tudo desmoronou. Clara olhou para Raquel e depois para Victor, insegura em meio ao grito do encapuzado. Cuidado! O segundo seguinte foi uma explosão. Um estrondo ensurdecedor encheu o ar. Algo que parecia uma bomba explodiu na entrada, causando caos e pânico. O restaurante virou um frenesi, gritos e correria. Clara viu Victor sendo puxado por Raquel, o encapuzado tentando protegê-lo, enquanto a polícia começava a gritar ordens. Mas o que aconteceu a seguir foi muito mais chocante. Em meio à fumaça que se espalhava, a figura recém-chegada revelou-se um homem imponente, com cicatrizes semelhantes às de Raquel. Ele avançou em direção a Victor e, com um olhar gelado, declarou: Você me traiu. E agora está pagando o preço. Clara sentiu um frio na espinha. Victor tinha uma expressão que combinava raiva e medo. Como você pôde voltar, Daniel? Soou a voz dele. Pensa, como se o passado tivesse voltado para assombrá-lo. O homem deu um passo à frente e o ambiente ficou em absoluto silêncio. Eu não voltei para te salvar. Voltei para acertar as contas. Daniel olhou para Raquel, um brilho de reconhecimento passando entre eles. E você me ajudou a descobrir o que você escondeu, Victor. Seus segredos estão prestes a ser revelados e você não pode fazer nada a respeito. Clara ficou paralisada. Por que os dois se conheciam? Qual era a ligação entre eles e Victor? Então, Daniel virou o olhar para Clara. Você não faz ideia do que está realmente acontecendo aqui, faz. O que Victor fez arrastou você para um jogo que nem mesmo você pode entender. As palavras ressoaram como uma explosão em sua mente. Tudo o que ela pensava saber, todos os motivos deles estavam mudando. Raquel, furiosa, gritou: Você não pode fazer isso, Daniel. Isso não é só sobre você e Victor. Há vidas em jogo. Mas Daniel não parecia se importar. Ele estava determinado. Com você fora do caminho,
Minha vitória está garantida. A tensão no ar era palpável e Clara sentiu seu mundo desmoronar. O que mais poderia esconder Victor? O que ele havia feito para estar na mira de Daniel? E o mais assustador, quem era realmente o homem com quem Clara estava se envolvendo? Enquanto as respostas pairavam no ar e a luz do incêndio iluminava a sala em meio ao caos, Clara viu tudo desmoronar em um momento de reviravolta chocante. Ela não estava mais certa sobre nada. Olhando para Victor, seu coração despedaçado, tudo estava prestes a mudar. O que mais ela não sabia? O que estava prestes a ser revelado a deixaria sem chão, e as consequências desse dia seriam mais devastadoras do que ela poderia imaginar. Ele não é quem você pensa, Clara gritou, deixando as palavras escaparem como uma explosão de adrenalina. E enquanto as palavras ainda ecoavam, um grupo de homens armados entrou no restaurante. Todos vocês estão cercados. Victor Varela, se entregue. O líder deles gritou, mirando-se na direção de Victor. Clara e Raquel trocaram olhares, o pânico marcando seus rostos. A situação virou um verdadeiro pesadelo. O que ela fazia ali? As peças do quebra-cabeça se embaralhavam, e no meio do tempestuoso desenrolar, ela percebeu que o homem que amava estava profundamente enraizado na escuridão. Vamos sair daqui, imperou Raquel, puxando Clara pela mão. Mas antes que pudessem correr, algo ainda mais impactante aconteceu. Daniel soltou um riso baixo, quase triste. Vocês realmente acham que podem fugir disso? E então, para o horror de Clara, ele puxou um colar da jaqueta e, antes que pudesse gritar, empurrou uma bomba no chão. O que parecia uma joia brilhante, na verdade, era algo mortal. Clara ficou paralisada. Algo dentro dela gritou. As luzes começaram a piscar e um zumbido ensurdecedor tomou conta do ar. O tempo se estendeu e, em um instante, Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Eles não estavam apenas lutando pela verdade, mas pela própria sobrevivência. O que acontecerá a seguir? Clara estava paralisada, o olhar fixo no encapuzago, enquanto a expectativa no ar pesava como uma tempestade prestes a eclodir. A figura à porta, com o rosto ainda escondido, parecia carregar um peso que ameaçava desmoronar o cenário já caótico do restaurante. Os murmúrios em volta dela, agora, pareciam ecos distantes. Então a pessoa retirou o capuz. Clara ficou sem fôlego. Era Raquel, a ex-melhor amiga de Clara, alguém que ela não via há mais de 5 anos. Mas o que a deixou em choque foram as marcas e as cicatrizes que adornavam seu rosto. Raquel parecia ter passado por um inferno, mas seus olhos incendiavam com uma chama de determinação que Clara nunca esqueceu. Clara! Raquel gritou, a voz cheia de desespero. Você precisa sair daqui. Agora! A confusão tomou conta de Clara. O ambiente girava ao seu redor, e o olhar de Victor perdia toda a sua confiança, agora refletindo um medo que ela nunca imaginou ver. Raquel não estava ali por acaso. Eu tentei te avisar, mas eles estão mais perto do que pensávamos. Eu sei tudo sobre o que Victor fez e não há tempo para explicações. A urgência na voz de Raquel cortava o ar como uma faca. Como você? Clara começou. Mas antes que pudesse terminar, Victor interrompeu com uma raiva contida. Você não sabe do que está falando, Raquel. Isso não diz respeito a você. Ainda bem que estou aqui. Então, Raquel retorquiu, avançando um passo. Você não é mais o mesmo, Victor. A máscara caiu e o jogo acabou. O silêncio tomou conta da sala,
mas a cada instante se tornava mais intenso. As pessoas ao redor sussurravam. As expressões refletiam o choque. Clara sentia o coração bater forte, a confusão e o medo se misturando em uma neblina de emoções. O que ela sabia de Vítor era apenas a superfície de algo muito mais profundo e obscuro. Clara, você precisa entender. Tudo isso não é só sobre mim. Há muito mais em jogo. A voz de Vítor tremia, e isso a fez hesitar. Raquel olhou diretamente nos olhos dela, como se estivesse implorando. Ele está em apuros, Clara. Mas o perigo não é só dele. Ele se meteu em algo muito maior. Algo que pode afetar todos nós. A tensão aumentava, cada segundo prolongava seu sofrimento. Então, um barulho irrompeu ao fundo. A porta principal do restaurante se abriu com força e uma figura imponente entrou. Clara não podia acreditar no que estava vendo. Era uma policial, sua insígnia brilhando sob as luzes. Onde está Víctor Varela? A voz firme dela era como um soco no estômago de Clara. O encapuzado que antes se apresentara parecia ficar ainda mais ameaçador. Não podemos nos revelar ainda. Os outros estão aqui. Ele sussurrou, mas todos estavam muito distraídos com a nova chegada. Você precisa se entregar, Víctor. Estamos cientes de tudo, a policial disse, o olhar fixo nele. A sala estava em completa agitação, as pessoas começando a levantar-se em choque. Clara sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. O que ela sabia de Víctor era apenas a superfície, de algo muito mais profundo e obscuro. E numa fração de segundos, tudo desmoronou. Clara olhou para Raquel e depois para Víctor, insegura em meio ao grito do encapuzado. Cuidado! O segundo seguinte foi uma explosão. Um estrondo ensurdecedor encheu o ar. Algo que parecia uma bomba explodiu na entrada, causando caos e pânico. O restaurante virou um frenesi de gritos e correria. Clara viu Víctor sendo puxado por Raquel, o encapuzado tentando protegê-lo, enquanto a polícia começava a gritar ordens. Mas o que aconteceu a seguir foi muito mais chocante. Em meio à fumaça que se espalhava, a figura recém-chegada revelou-se um homem imponente, com cicatrizes semelhantes às de Raquel. Ele avançou em direção a Víctor e, com um olhar gelado, declarou: Você me traiu, e agora está pagando o preço. Clara sentiu um frio na espinha. Víctor tinha uma expressão que combinava raiva e medo. Como você pôde voltar, Daniel? Soou a voz dele, tensa, como se o passado tivesse voltado para assombrá-lo. O homem deu um passo à frente e o ambiente ficou em absoluto silêncio. Eu não voltei para te salvar, voltei para acertar as contas. Daniel olhou para Raquel, um brilho de reconhecimento passando entre eles. E você me ajudou a descobrir o que você escondeu, Víctor. Seus segredos estão prestes a ser revelados. E você não pode fazer nada a respeito. Clara ficou paralisada. Por que os dois se conheciam? Qual era a ligação entre eles e Víctor? Então, Daniel virou o olhar para Clara. Você não faz ideia do que está realmente acontecendo aqui. Faz? Que Víctor fez arrastou você para um jogo que nem mesmo você pode entender. As palavras ressoaram como uma explosão em sua mente. Tudo o que ela pensava saber, todos os motivos deles estavam mudando. Raquel, furiosa, gritou: Você não pode fazer isso, Daniel. Isso não é só sobre você e Víctor. Há vidas em jogo. Mas Daniel não parecia se importar. Ele estava determinado. Com você fora do caminho, minha vitória está garantida. A tensão no ar era palpável, e Clara sentiu seu mundo desmoronar. Nesse instante, um alarme começou a apitar, e a luz do restaurante começou a piscar. O caos tomou conta de tudo.
Clara, sem saber o que fazer, segurou firme a mão de Raquel. Vamos! Mas algo a deteve. O olhar de Victor havia mudado. Havia um misto de desespero e algo que parecia alívio. Clara, você precisa saber a verdade agora, disse Victor, a voz tremendo. Eu não sou quem você pensa. Não sou. Um milionário. Meu nome verdadeiro não é Victor Varela. A sala congelou. O que ele queria dizer? O que mais ele estava escondendo? Meu pai, ele continuou. Ele era um dos maiores chefes do crime. Fui forçado a viver essa vida, a assumir outra identidade, a esconder todos os segredos para sobreviver. A verdade vem me perseguindo por anos. E Daniel, ele é da minha família. O choque percorreu a sala. Clara não sabia como reagir. As emoções tumultuadas dentro dela cresciam como uma tempestade. Isso não poderia ser verdade. Raquel olhou para Daniel, confusa. Então, você também está nessa? Ele não respondeu. Mirou para Victor, sem coragem de encarar a verdade. A bomba no chão pulsava, o tempo se esgotando. Clara percebeu que todas as revelações de Victor podiam levá-los a um fim. E enquanto as peças do quebra-cabeça se moviam mais rápido, uma nova pergunta brotou em sua mente. Quem eram realmente os homens que a cercavam? E, principalmente, como uma vida de mentiras poderia ser desmantelada em um segundo? Não havia garantia de que sobreviventes sairiam daquilo. O que realmente as duas mulheres e Victor tinham em comum? Um novo caminho, uma nova jornada começava. Mas a verdade estava mais perto do que qualquer um poderia reconhecer. O que viria a seguir? Clara estava prestes a se aprofundar em um abismo de revelações, e ninguém sabia como isso terminaria. O restaurante estava em total caos. Clara sentia seu coração disparar enquanto a explosão ecoava na sala, e o cheiro de fumaça misturava-se ao pânico que se espalhava como uma onda. Raquel segurou a mão de Clara, puxando-a para os fundos, enquanto a multidão corria, desesperada para escapar. Victor estava paralisado, o olhar fixo em Daniel, que agora parecia mais uma sombra do que um homem. Não podemos ficar aqui, Raquel gritou, arrastando Clara. O som ensurdecedor dos gritos e dos alarmes tornava tudo uma confusão insuportável. Você não pode fugir da sua verdade, Victor. Daniel continuou, sua voz cortante. Clara sentia que as palavras dele eram como facadas, atingindo diretamente onde doía. O que mais ela não sabia sobre Victor? Com um último esforço, Victor parecia quebrar, as defesas que sempre manteve se desfazendo. Eu não queria isso para vocês, eu só queria proteger quem amo. Ele estendeu a mão, buscando por Clara, mas ela hesitou, o instinto de sobrevivência puxando-a para mais longe. O ambiente estava tomado pelas chamas, e a luz frenética das chamas revelava os rostos aterrorizados ao redor, um espetáculo de desespero e choque. Uma parte de Clara queria ajudar Victor, mas o medo era uma corrente pesada prendendo-o ao chão. Raquel gritou novamente, "Vamos, agora!" E, finalmente, Clara conseguiu se soltar, correndo ao lado da amiga. No caminho, havia uma saída, a luz do dia aparecendo em um arco de segurança. Mas uma nova presença se fez sentir. Uma mão segurou seu braço com força. Clara, era seu pai. O coração dela acelerou. O homem que esteve perdido voltou. Ele parecia mais velho. Os olhos cansados e cheios de uma dor que ela reconhecia bem. Você não pode ficar aqui. Eles estão atrás de nós. Eu não consigo acreditar que você está vivo. Clara sussurrou, um misto de alegria e confusão a dominando. Mas não havia tempo para explicações.
O caos ainda rondava, e ela sentia a urgência no ar. O coração de Victor parecia pensando enquanto Daniel se preparava. Está tudo acabado. A verdade vai ser revelada e você não pode fugir dos seus dilemas. Clara se virou, a adrenalina fervendo, mas dentro dela brotava uma nova força. Parem! Ela gritou, dominando a cena como se quisesse estancar a tempestade. Todos pararam, os olhares voltando-se para ela. Não podemos permitir que isso termine assim. Os olhares confusos se transformaram em curiosidade. Vamos resolver isso. O que realmente aconteceu? Eu quero saber a verdade agora. Victor respirou fundo, a expressão de desespero se tornando um pouco mais calma. O que eu fiz foi por sobrevivência. O crime não quer apenas danos, ele busca vidas. Eu fui o refém de uma história muito maior. Clara podia sentir a verdade pesando nas palavras dele, um peso que também estava em seu coração e nas lágrimas de Raquel. Então, vamos juntos. Foi a resposta direta de Raquel, a coragem inflamando no olhar. Vamos acabar com essa mentira. O ambiente estava em polvorosa, mas Clara sentiu seu coração aquecer. Era possível que a verdade cimentasse uma nova força, algo que poderia ser resgatado. Nós não somos apenas parte dessa história. Vamos reescrevê-la, todos nós. Os olhares dos homens e mulheres ao redor começaram a se suavizar, mas as tensões continuavam no ar. Desenhando perguntas no horizonte, Clara sabia que, mesmo em meio a tantas mentiras, havia ainda um caminho a ser percorrido. Ali, entre amigos e revelações, Clara decidiu que lutaria por sua verdade. O peso das escolhas seria redimido se ela não hesitasse mais. Enquanto a luz do dia atravessava as sombras do restaurante, Clara tomou a frente. Vamos, a hora é agora. Se entreguem. Ninguém precisa mais se esconder. E assim, um novo capítulo se abria, as consequências à espreita. O que seria de cada um deles? Clara não sabia. Mas a esperança começou a florescer, mesmo que pequena, mas crucial. E no silêncio que se seguiu, uma nova jornada começou. Agora, se você se conectou com essa jornada intensa e cheia de reviravoltas, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque queremos ouvir você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos para a próxima aventura.